tarde, pessoal. Então, hoje para a aula, do dia 8, vou tratar com vocês sobre esse artigo aí do Carlos Henrique Farias de Barros, Ensino de História, Memória e História Local. Por que eu escolhi esse artigo para essa aula agora, né? Como eu havia programado da seguinte maneira a matéria. A gente começar primeiro entendendo, né, a origem da história local, como que ela se organiza, né, de que maneira que ela é dada, né, porque se a gente for parar para pensar, é um tipo de história muito novo de ser estudado. E a gente viu um pouco sobre a origem, né, do tipo de pensamento que permeia a história local com os dois primeiros artigos, né, aquele vídeo que a gente viu nas primeiras aulas. Com relação ao segundo vídeo, né, com a segunda aula, né, que postei aqui para a segunda pergunta, ele traz para a gente, né, uma visão do que é estudado, né, do objeto histórico analisado por essa história local, né, um dos muitos que tem dentro do gabarito, né, da história local, mas também trouxe para a gente, né, a contribuição do patrimônio físico para essa história local, tá bom? E agora eu quero tratar um pouco com vocês, né? Esse texto aí, ele permite que a gente faça algumas perguntas, né? Algumas reflexões. Vou tratar um pouco melhor disso no vídeo que eu vou postar para a questão, né? Que eu quero que vocês respondam. E ele é muito interessante porque podemos considerá-lo como um meio termo entre o que a gente considera como teoria de uma história local, né, que é aquilo que a gente tem como embasamento teórico dessa história local, e a sua aplicação, né, a sua prática propriamente dita no nosso cotidiano, tá bom? Por que também esse texto é muito interessante? Porque ele nos traz não somente a explicação de como usar essa memória, de como usar essa história, mas ela também traz um embasamento teórico feito pelo governo, né? As leis e decretos da educação que permitem que nós trabalhemos essa história local, tá? Então, eu fiz algumas considerações no decorrer do texto, tá? E já estou mandando o texto já com essas considerações para vocês, que eu acredito que fique mais fácil, tá? Então, eu vou passando durante o texto e vou fazendo alguns comentários. Eu vou ler aqui o resumo para vocês. Então, esse artigo ele foi feito, né, para dar continuidade a um projeto de produção científica de ensino de história e de sua valorização da memória para a compreensão da história local. A escolha desse tema está baseada em um trabalho sobre memória e história local, elaborado durante a disciplina de História Regional, tá? Para isso, irá utilizar a contribuição. Só um instante. Para isso, irá utilizar a contribuição de autores preocupados com uma maior compreensão sobre a importância do ensino da história local e o resgate de sua identidade histórica e social. A relevância desse trabalho está na compreensão do desenvolvimento de metodologias que favoreçam o ensino de história comprometida com a inserção da história local em sala de aula, valorizando o cotidiano dos alunos, tá? Então, aqui, ao mesmo tempo que ele trata de uma história local, ele vem tratar também para a gente de uma história do cotidiano, tá? Que permite que essa história local seja construída, tá? Então, ele vem falar para a gente aí, né, que o estudo histórico desempenha um papel importante na medida em que contempla a pesquisa e reflexão da relação construída socialmente e da relação estabelecida entre o indivíduo, o grupo e o mundo social, tá? O ensino de história poderá fazer escolha pedagógica capaz de possibilitar ao aluno refletir sobre os seus valores e suas práticas cotidianas e relacioná-los com a problemática histórica inerente ao seu grupo de convívio, à sua localidade, à sua região e à sociedade nacional e mundial. O que o autor está querendo falar com isso? Vamos dar uma retomada, né, naquilo que a gente viu no artigo passado sobre patrimônio histórico.
ficou muito claro, né, naquele texto que Portugal tinha uma preocupação maior. E como eu mostrei para vocês nas, nas fontes que eu coloquei para o dia de responder a pergunta, nós não temos uma legislação que proteja esse patrimônio, né, muito bem. Existe já, né, essa legislação a partir do governo de Vargas. A gente tem alguns órgãos que são responsáveis por isso, mas não se tem uma preocupação tão grande, né? E o trâmite todo para que se tenha essa preservação do patrimônio é muito demorado, como muitas coisas no Brasil. Então, nós, como professores, temos a responsabilidade, né, professores de história, temos a responsabilidade de mostrar para esses alunos, de alguma maneira, né, porque muitas vezes esses patrimônios vão se perdendo com o tempo, qual que é a importância disso, tá? E, basicamente, o que o autor vai falar aqui durante o texto, né? Esse começo aí resume muito bem o que ele quer falar para a gente, tá? Depois, se vocês quiserem ver com mais calma cada uma dos grifos que eu coloquei, ele só vai, assim, sistematizar melhor, tá bom? Mas vamos já dar uma evoluída aqui. Então, olha lá. A construção de identidades pessoais e sociais está relacionada à memória. Basicamente o quê? Que aquilo que você tem como lembrança do seu passado vai construir quem você é e como você é na sociedade a qual você faz parte, tá? Já que tanto no plano individual quanto no coletivo, ela permite que cada geração estabeleça vínculos com as gerações anteriores. Os indivíduos, assim como as sociedades, procuram preservar o passado como um guia que serve de orientação para enfrentar as incertezas do presente e do futuro. Vocês já viram isso em textos, eu também já vi. Basicamente aquilo, a história serve como uma boia salva-vidas no meio do presente e nas incertezas do futuro, tá bom? Então, deixa eu ver o que eu havia escrito aqui nesse comentário. O comentário acho que não vai abrir, gente. Deixa eu ver aqui. Bom, depois se ele não abrir, tentem abrir aí na casa de vocês. Se ele não abrir, eu usei o Adobe para fazer esses comentários. Eu acredito que só no Adobe que ele vai abrir, tá? Mas aí qualquer coisa vocês me avisam que eu mando para vocês, tá? Então, voltando um pouco aqui, então o que ele vai falar nesse texto, né? Ele separou, acho que em 4 ou 5 tópicos esse texto, para ele ir mostrando parte por parte como que essa ideia da história, ajudando na identidade, foi construída dentro do Brasil, tá? E como eu estava falando, né, é responsabilidade do professor de história ajudar esse aluno a criar essa identidade, tá? Utilizando-se de meios visuais, da história oral, tá? O que a gente pode perceber muitas vezes que acontece? A gente entra numa escola e, principalmente assim, as escolas que particulares, eu acredito que essa cobrança seja maior, né? Mas não querendo dizer que na pública também não se tem essa cobrança, mas de que se cumprir aquele currículo que é pedido, né? E aqui no texto ele fala muito sobre isso, da gente utilizar essa identidade local para construir a história para esse aluno. De que maneira? A partir da análise do cotidiano do meio em que ele vive, das histórias dos pais, das histórias dos avós, das histórias da vizinhança, que por meio dessas histórias ele faça um comparativo com uma história nacional e uma história mundial, para que assim ele possa ter um pensamento mais crítico e entender que da mesma maneira como ele indivíduo participante de uma história, né, que faz parte de uma história, ele também é capaz de modificar aquela história, tá? Então, o que ele vai mostrar aqui nas bases legais que fundamentam o ensino de história? Ele vai pegar, né, o PNCC, pelo que eu percebi, ele se utiliza de documentos mais antigos, tá? Mas a gente pode ver que nos atuais a base não muda,
tá bom? Então, olha lá. Há também nos PCLs, falei errado, uma forte ênfase na questão dos sujeitos históricos, colocando como objetivo da educação essa construção, valorizando o papel de cada um na construção da história de todos, possibilitando que a memória também possa ser um instrumento para essa construção, tá? A importância desse ensino de história no ambiente escolar, realmente para criar esse papel de ator ativo, né? Acho que eu acabei sendo meio redundante, mas de uma pessoa ativa na sociedade, uma pessoa crítica, tá? Para isso que a história serve, para que nós possamos mostrar o local dessa pessoa na sociedade em que ela vive, tá? Ele fala também, né, muito aquilo que a escola do Zanardi defendia, que é dar voz a esses sujeitos que eram excluídos da sociedade. Então, por meio de uma história dos excluídos, né, construir uma história que permita se chegar à história nacional e à história mundial, tá? Então, é partindo dessa ideia de uma micro-história para uma macro-história. Ensinar história, então, requer do professor a habilidade de buscar sentido e significado para o conhecimento que ele ministra, tá? Então, é um pouco superar aquilo que eu estava falando um pouco atrás, um pouco antes para vocês, é tentar sair desse currículo muitas vezes engessado que a gente recebe e fazer a diferença, tá? De trazer isso para mais perto desse aluno. Porque se a gente for, por exemplo, chegar numa escola e perguntar para os alunos qual que é a matéria preferida deles, de uma sala de 30, um ou nenhum vai afirmar que história seja a matéria preferida, tá? E isso é uma situação geral. São raras as vezes em que a gente encontra uma quantidade de pessoas que gostem da história. Exatamente por conta disso, não se dá um sentido àquilo que se é aprendido, né? Lendo esse texto, eu me questionei muito sobre aquilo que a gente ensina, por exemplo, para um oitavo ano, que é a turma que eu estou tendo mais contato esse semestre. Como é que eu vou explicar para um aluno de oitavo ano que está muito mais preocupado em qual é a nova música de funk que está estreando sobre Revolução Industrial, Revolução Francesa? Para ele, isso não faz parte da vida dele. Então, assim, é um repensar realmente a função da matéria e a função disso na vida do próprio aluno, tá? Então, ele coloca aí para nós, né, que o passo a passo para se chegar a, a essa construção da história regional é se utilizar dessa história do cotidiano, tá bom? Olha lá, valorizando o cotidiano do ensino de história. Então, assim, eu chegar para o aluno e falar para ele, você vai chegar na sua casa e vai pedir para sua mãe contar a história da vida dela. Aí, na outra semana, você vai chegar para sua avó e vai pedir para contar a história da vida dela, entendeu? Pensando também um pouco nesse ambiente que eu tenho visto em Vargem, né? Desses oitavos anos. Eu escutei muito dentro da escola que chega no segundo semestre, muitos alunos deixam de ir para a escola por conta deles irem para o campo ajudar os pais na colheita da batata. Se eu falar besteira, Juan, depois, por favor, me corrija. Mas eles deixam a educação de lado para poder ajudar a família. E eu fiquei pensando mesmo assim, quão rico não é essa situação familiar para que a gente possa se utilizar dela para construir um pensamento crítico, para que esse aluno possa romper com essa ideia de que a educação não presta, né? Que a educação não vai mudar a vida dele. Que a gente vê, não só nesse exemplo que eu estou contando para vocês, mas em muitos outros exemplos isso acontecendo, né? De que a educação não vale para nada. E a história, às vezes, pode contribuir para que esse pensamento se modifique, tá? Então, a história do cotidiano vai ajudar com que nós tenhamos um contato com essa história local para que se construa essa identidade crítica, essa identidade que possa permitir uma mudança para esse aluno, tá?
Então, o cotidiano deve ser utilizado como objeto de estudo escolar pelas possibilidades que oferece de visualizar as transformações possíveis realizadas por homens comuns, ultrapassando a ideia de que a vida cotidiana é permeada de alienação, de que a vida cotidiana não é nada, de que aquela rotina ali não signifique nada. A gente tem que mostrar que, às vezes, na rotina a gente encontra respostas, né, para situações do nosso que não são da nossa rotina, né? E então aí, ó, perceber o cotidiano como um espaço privilegiado das transformações históricas. Também possibilita que os alunos percebam a si mesmos como sujeito da história, né? Esse sujeito atuante que está na história e faz a história, tá? Basicamente, durante todo o texto, ele vai sempre estar colocando argumentos para valorizar essa ideia, tá? Então, o cotidiano não é apenas a simples repetição do dia a dia de pessoas comuns. Ele constitui a instância onde as relações sociais se realizam de forma concreta, a dimensão na qual as práticas sociais assumem corpo e efeito, dando forma aos interesses em jogo. Que é basicamente o quê? A gente vai estudar uma célula, a gente precisa ir até onde essa célula está, não podemos tirá-la do seu habitat natural, vamos colocar assim. Então, a história ela é feita no dia a dia das pessoas comuns. Então, nós precisamos olhar para esse dia a dia para que a gente possa, então, chegar até o entendimento do macro da história, a entender como situações ali do cotidiano permitem, por exemplo, que um determinado político seja escolhido, que aí, de certa maneira, isso influencia na economia ali mais para frente e assim por diante, tá bom? Aqui ele vai falar um pouco da relação da memória com o ensino de história, reforçando aquela ideia que a gente já viu nos outros textos, de que a memória, ela é, ao mesmo tempo, fonte de conhecimento histórico, né? Que nós temos a memória como a fonte dos fatos históricos, mas também precisamos ver a memória como objeto de história. O que quer dizer isso? Ao mesmo tempo em que uma pessoa com a sua memória está nos contando fatos do passado, nos permitindo escrever essa história para a posteridade, a forma como a pessoa coloca essa memória também é uma maneira de se entender a história, porque às vezes ela construiu aquela memória de acordo com pré-concepções do momento em que ela viveu ou de situações que aquela sociedade em que ela vivia fizeram com que ela pensasse daquela maneira, tá bom? Então a gente pode ver a memória dessas duas maneiras, tá? Então eu coloquei aqui para vocês alguns destaques sobre isso, tá? Que é até essa passagem do Peter Burke que fala um pouco disso, ó. Os historiadores se interessam ou precisam se interessar pela memória considerando dois pontos de vista, como fonte história e como fenômeno histórico, tá? Resumindo um pouco o que eu falei aqui agora para vocês, tá bom? E por fim, ele vai falar então conhecendo a história local e desenvolvendo o seu ensino, que é o quê? É desenvolver essa história para que se crie uma identidade regional nesse aluno, para que ele entenda o lugar onde ele faça parte, para que assim ele possa questionar aquilo que vem mais adiante, vamos colocar assim. A história local é a história que trata de assuntos referentes a uma determinada região, município, cidade, distrito. Apesar de estar relacionada a uma história global, a história local se caracteriza pela valorização dos particulares e das diversidades. Ela é um ponto de partida para a formação de uma identidade regional, tá? Então, é basicamente isso que eu queria tratar com vocês, né? Tem outros comentários, outras coisas que eu destaquei que vocês podem ver com mais calma depois, mas basicamente é isso que ele quer tratar nesse texto, tá bom? Vou então agora também gravar um outro vídeo para vocês sobre a questão em si, tá bom? Para trazer esses questionamentos que esse texto levanta para a gente, tá bom? E aí, acredito que a partir desse texto nós comecemos então agora a ver um pouco mais sobre exemplos de história local, tá bom? Para que a gente também possa, por meio desses exemplos, compreender como se constrói essa história local
E também entender um pouco, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, pelo menos na nossa região, a gente não tem tanto essa realidade, pelo menos eu nunca ouvi falar sobre, tá? Se alguém souber de algo, agradeço que compartilhe conosco. Mas escolas indígenas, escolas quilombolas, a gente não encontra muito essa realidade, pelo menos aqui na nossa região, né? Mas assim, eu, quando fiz o concurso para o estado de Minas, isso eram coisas assim que estavam dentro da matéria a ser estudada, porque é uma realidade desse estado, né? Então, pensar como essa história regional, né, que faz muito mais sentido na cabeça desses alunos, pode ser muito mais utilizado do que uma história lá da Europa, por exemplo, tá bom? Então, daqui para frente, eu ainda estou terminando de organizar ainda o material que a gente vai usar, tá? Mas aí nas próximas aulas eu comento um pouco mais com vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigada.